Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E bom, galera, a parada é a seguinte, informação importante. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de agradar as suas parceiras naquele momento íntimo e importante da vida adulta? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês, tá? O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa que vai te ajudar bastante aí a recuperar a tua virilidade e te ajudar a ter um momento de prazer bacana. Eu tenho uma notícia ainda melhor. Nós fechamos uma parceria exclusiva com a Honey Caps e eles estão mandando amostras grátis, tá? São poucas unidades, corre, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você clica lá, paga só o frete, que é bem baratinho, pede a sua amostra grátis e eles mandam para sua casa. Gostando, você pode comprar outras unidades com eles, beleza? É o Honey Caps, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Corre que são poucas unidades, beleza? Bom, dito isso, galera, vamos atualizar vocês aqui sobre algumas situações. Primeiro, a partida entre Vasco da Gama e Galo, né, Atlético Mineiro, está marcado para domingo, 11 horas da manhã. O local a definir. A princípio, São Januário, mas o Vasco quer ter público. E São Januário, por hora, está interditado pela Justiça. Pode jogar lá, desde que seja sem público, e o Vasco quer jogar com público, quer fazer uma grande festa para apresentar o Payet, a sua torcida, apesar de já termos tido uma bela festa hoje no aeroporto do Galeão. Pois bem, eis que o Vasco solicitou a dupla Fla-Flu para poder jogar no estádio e eles disseram não. E o Vasco se viu obrigado, sentiu-se lesado no seu direito de utilizar o estádio e ingressou à Justiça. E a Justiça deu uma liminar favorável na segunda-feira de que o Vasco poderia utilizar o estádio, sendo que ontem o Flamengo recorreu da decisão e o mérito seria julgado hoje. E a atualização que eu vou trazer para vocês é a seguinte, tá? Justiça derruba liminar e jogo contra o Atlético Mineiro não poderá ser no Maracanã. Vasco irá recorrer. Eu vou ler para vocês a matéria do GE, eu vou dar algumas opiniões aqui, vou discutir com vocês alguns assuntos, porque isso aqui é inadmissível e revoltante e tem uma situação meio estranha no meio dessa parada aí. Vamos lá. A pedido de Fluminense e Flamengo, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. A partida estava marcada para as 11 horas de Brasília. A Justiça do Rio apontou que a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível. O Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda de ingressos, mas aguardava a decisão. O clube agora vai recorrer e afirma que não irá desistir de jogar no Maracanã. Trata-se da terceira tutela cautelar antecedente postulada judicialmente, no qual insurge-se o requerente em face da recusa do requerido em permitir a realização da partida válida pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, entre Vasco e Atlético Mineiro, pela 20ª rodada. E aqui diz o documento, tá? Eu vou pegar para vocês aqui um trechinho da decisão. Aspas. Ainda quanto aos pressupostos exigidos para cautelar o antecedente, deixo de identificar ainda o perículo in mora, uma vez que há outros estádios no Rio de Janeiro em condições de garantir o direito dos consumidores do produto com padrão adequado de qualidade, como o Engenhão no mesmo município e outros estádios no interior, de modo que não haverá perigo de que a partida não vir a ser realizada. Eu vou aqui a decisão. Defiro o efeito suspensivo ativo para cassar a decisão recorrida, tá? E aqui tem uma pegadinha, porque a galera é muito rápida. Primeiro que o argumento é esdrúxulo. O Vasco está sendo tungado de jogar no Maracanã sobre a alegação de que tem que se preservar o estado de conservação do Maracanã e de que existem outras praças.
O Vasco, se quiser, pode jogar no Engenhão, pode jogar no Raulino de Oliveira, no estádio do Bangu, enfim, ele que se vire para jogar em outro local, mas o Maracanã tem que ser preservado, tá? Essa é uma das alegações que o juiz dá. Sendo que quem deu essa decisão é o juiz André Luiz Sidra. E aí, como a galera é muito rápida, até parabenizar, cara, quem correu atrás disso aí, a galera simplesmente conseguiu ir no sócio-torcedor do Fluminense e descobriu que o juiz André Luiz Sidra é sócio-torcedor do Fluminense. E aí o negócio vazou, ganhou proporção nas redes sociais e logo mais agora à noite, o que aconteceu? Ele foi excluído do quadro de sócio do Fluminense. O mesmo deve ter entrado em contato pedindo para cancelar o sócio e foi isso que aconteceu. Agora, dito isso, o Vasco recorreu da decisão, agora vai ter que aguardar, né, qual é a medida que a justiça vai dar sobre essa situação, se realmente vai acatar o pedido ou vai dar uma nova liminar para o Vasco jogar. Lembrando que todas as vezes que o Vasco entrou com liminar para jogar no estádio, ele teve o seu direito resguardado e conseguiu utilizar. Caso prevaleça essa decisão, vai ser a primeira vez que de fato o Vasco tentou jogar no Maracanã e não conseguiu, tá? Que é um absurdo. O Maracanã é um estádio construído com o meu dinheiro, com o seu dinheiro carioca. Quem mora no estado do Rio de Janeiro e paga seus impostos, foi com o nosso dinheiro que essa porcaria foi construído, tá? E a gente está sendo proibido de jogar no estádio. E outro detalhe também importante, que a gente tem que ligar as parabólicas, primeiro que de forma abrupta e absurda, o único estádio da Série A e da Série B hoje proibido de receber público é o estádio de São Januário. E agora o Vasco tenta jogar no Maracanã e está sendo tolhido do seu direito. Ora bolas, a gente não pode jogar na nossa casa com o público de uma forma bizarra. O jogo do Santos foi atirado sinalizador dentro do gramado. O jogo sequer terminou. A confusão do jogo do Vasco com Goiás foi ao término da partida. Teve uma galera exaltada que eu vou chegar lá, né, tacando coisa no gramado, chutando vidro, agindo igual uns vândalos, né? E é importante a gente frisar isso aqui também, mas a Vila Belmiro não foi interditada. O Santos cumpriu a punição dele e voltou a jogar lá com o público. Só o estádio de São Januário está interditado. É inacreditável. E aí a gente começa, vocês sabem que eu detesto esse tipo de análise, de tocar nesses assuntos, mas a gente começa a achar, cara, que é uma perseguição. Que existe sim uma tentativa de atrapalhar o Vasco de todas as formas possíveis e impossíveis para que não se permita que o Vasco fique na primeira divisão. Porque a gente não consegue botar público na nossa casa. Já cumprimos uma punição de 4 jogos. E agora também estão querendo nos tirar o direito de jogar no Maracanã. Então, assim, é de propósito, é na sacanagem, é na mão grande. E, infelizmente, uma coisa que é importante a gente dizer, o Vasco perdeu completamente a representatividade nos bastidores do futebol. A gente é uma instituição desrespeitada dentro da CBF, a arbitragem erra uma tranquilidade contra o Vasco e fica por isso mesmo. A gente foi rebaixado por saldo de gols em 2020 com o VAR estar descalibrado no jogo contra o Inter. E a gente vê essas coisas acontecendo com frequência contra o Vasco. Quem lembra do Campeonato Brasileiro de 2011, que era para ter sido campeão brasileiro, do Brasileiro de 2015, com erros de arbitragem calamitosos, a gente foi rebaixado naquela temporada. Inclusive, vamos lembrar alguns episódios recentes no Maracanã. Por que São Januário está fechado e o Maracanã não? Teve tiro dentro do Maracanã 2 semanas atrás no jogo da Libertadores do Fluminense. Torcedores do Flamengo invadiram o Maracanã em algumas oportunidades. Vocês lembram da confusão e da barbárie envolvendo o Flamengo e Independente na final da Sul-Americana de 2018, salvo engano? Da patifaria e da pancadaria no jogo Flamengo e Atlético Mineiro. É importante frisar que a confusão começou lá no Mineirão, e é o que aconteceu aqui no Rio, foi consequência do tratamento que a torcida do Galo deu ao Flamengo lá. É importante lembrar isso aqui também. Mas, infelizmente, confusões dentro de estádio, infelizmente, é meio que comum.
O Allianz Parque, tido como um dos estádios mais modernos, uma torcedora do Palmeiras morreu com uma garrafada. Há o quê? 1 mês, 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. E por que só o estádio de São Januário está fechado? E o companheiro Thiago... me fugiu o nome dele agora, meu amigão. Thiaguinho lá da Band, tentando lembrar sobre o nome dele aqui. Ele colocou uma situação, Thiago Carvalho, importante no Instagram dele. Eu gostaria de dividir com vocês um dos argumentos que se foi dado para o estádio de São Januário estar fechado. É absurdo, cara. É ridículo, tá? Vamos aqui ao que está dito dentro... ao que foi dito dentro dos argumentos para que o estádio de São Januário esteja fechado. Para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve-se comumente estampilo de disparo de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas. Deixa eu só pegar o final aqui. E sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Porra, é sério um negócio desse? A gente ainda está em 1923. Me diz qual é o estádio que não é cercado. O Rio de Janeiro tomaram de favela para tudo quanto é lugar. E as pessoas que moram na favela são dignas. Tirando uma parcela muito pequena, que é quem de fato se envolve com tráfico de drogas, com roubo, com assalto. E agora, se morar numa comunidade é motivo de ser destratado, ué, o Vasco deveria ser o contrário, motivo de orgulho. O Vasco é inclusivo, o Vasco tem orgulho da sua gente. Dentro do estádio de São Januário, é bem grande lá, Barreira do Vasco, o legítimo clube do povo. A gente não tem vergonha do nosso estádio ser colado a uma comunidade. Quantas ações sociais o Vasco não faz ali? Quantas pessoas não têm futuro por causa do Vasco? E o pão pinga na mesa por causa do Vasco. Porque boa parte dos ambulantes que moram na Barreira dependem dos jogos ali em São Januário para vender seu cachorro-quente, para vender seu hambúrguer, seu latão, seu refrigerante. E aí vocês vão alegar que São Januário fica ao lado de uma favela e o Maracanã não tem a Mangueira, não tem várias favelas ao redor do Maracanã. A diferença é que a rua é larga. E outra, que estádio de futebol que não tem pessoas que bebem. Eu não bebo bebida alcoólica. Inclusive, não gosto muito, tenho traumas de infância por questões familiares sobre bebida alcoólica. Mas, então não tem jogo em estádio de futebol mais nenhum. Porque o que mais se vê ao redor do estádio são pessoas embriagadas. Então, cara, é inacreditável o que acontece com o Vasco. Não pode ter jogo em São Januário porque tem uma favela ao redor de São Januário e as ruas são apertadas e aí se tem pessoas embriagadas ao redor do estádio. Aí agora estão proibindo o Vasco de receber o jogo lá porque o estádio de São Januário não tem capacidade de dar segurança ao público. E aí o juiz, que foi descoberto agora que ele é sócio torcedor do Fluminense, pela primeira vez em todas as ações que foram movidas, proíbe o Vasco de jogar no Maracanã, alegando que tem outros estádios. Então, de fato, o Maracanã agora é do Flamengo e do Fluminense. Por que não vendem logo, né? Fecha o valor da venda, passa para o CNPJ deles e faz eles pagarem. E embolsarem aí o Estado, usa o dinheiro para outra coisa e acaba com essa babaquice. Porque é um estádio público que é público entre aspas. Porque ninguém consegue jogar lá. E agora uma coisa que eu não poderia deixar também de comentar. A justiça tá sacaneando o Vasco? Tá. Tudo isso que eu falei com vocês aqui é sacanagem com o Vasco? Mas é importante a gente lembrar também que tudo isso se originou por causa de vândalos. Por causa de pessoas irresponsáveis e inconsequentes que, com raiva, irritadas com o momento do clube, foram os selvagens que começaram aquela confusão lá.
A forma como o Vasco está sendo tratado é completamente errada, eu já critiquei. Mas você que foi lá, deu voadora, tacou toras dentro do gramado, agiu igual um vândalo em São Januário e agora acha ruim o movimento que se está fazendo com o Vasco na justiça no dia de descambar a 4, eu concordo que é sacanagem que estão fazendo com o Vasco, mas a culpa também é sua. Você que vandalizou e fez a cagada lá, foi você que fez com que a gente tivesse as punições. O que a gente está reclamando aqui agora é que está se extrapolando. Mas bota a mão na consciência e para quem sequer pensou em algum dia, com um ato de raiva, fazer algo, reflita. Porque quando você faz isso, você, além de estar depredando o patrimônio do clube, está prejudicando o clube e está prejudicando o resto, as outras pessoas que querem frequentar o estádio e não vão poder por culpa sua. Estou falando especificamente as pessoas que vandalizaram o estádio e fizeram a merda que fizeram. Então é importante também falar disso aqui, porque São Januário também não está passando por toda essa questão à toa. Teve um problema lá, ponto. Eu não estou passando a mão na cabeça e fazendo de conta que não existiu o que existiu lá. O que a gente está discutindo é a mão pesada e a forma como se age com o Vasco. Tá? Então tá feito o registro das duas pontas aqui. Vamos aguardar, o Vasco vai recorrer e a preocupação fica, porque sempre estoura o quê? No torcedor. Vai começar a vender ingresso quando? Enfim, então é isso. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E amanhã eu volto com a nossa primeira edição.